Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Visão Budista. O tema de hoje é como os hábitos são formados de acordo com o budismo. O conteúdo desse vídeo envolve uma introdução na qual fazemos uma contextualização, vamos ver por que criamos os hábitos, como os hábitos são formados, vamos ver a formação de hábitos nas experiências sensoriais e no final vamos apresentar alguns exemplos. Vamos fazer contextualização. Para começar, vamos repetir alguns conceitos abordados no vídeo Hábitos na Perspectiva Budista. O link está abaixo da descrição do presente vídeo. Quando repetimos determinadas atividades, boas ou ruins, elas se transformam em hábitos. E quando esses hábitos são mantidos ao longo de muitas vidas, elas formam raízes profundas em nossas mentes e formam os hábitos sansáricos. Os hábitos sansáricos formam nossos desejos profundos e qualidades mentais pessoais, determinam nossas tendências, as quais moldam nossos comportamentos e influenciam futuros renascimentos. Essas tendências são únicas e cruciais na formação dos hábitos. Não existem duas pessoas exatamente iguais. Cada uma tem suas tendências e preferências. Algumas gostam de café, outras de chá. Há aquelas que gostam mais de música do que de leitura e etc. Por que criamos os hábitos? Porque ao realizar tarefas habituais, gastamos menos energia e fazemos menor esforço. Ou seja, ao formar hábitos, evitamos sobrecargas, principalmente ao cérebro, com atividades que já são conhecidas e ficamos mais livres para nos dedicarmos às atividades de sobrevivência. Observa-se que achamos difícil quando somos forçados a sair da rotina habitual ou a fazer algo novo. Isso porque temos que aprender tudo de novo e remapear as conexões neurais. É como colocar um carro em movimento. No início é difícil, mas assim que ele começa a se movimentar, fica mais fácil e gasta menos energia para mantê-lo em movimento. Como os hábitos são formados? Agora vamos dizer a mesma coisa que acabamos de dizer, mas de uma maneira um pouco diferente. Os hábitos são formados pela repetição de determinada atividade mental. Quando experimentamos os objetos do mundo externo, ou seja, pela repetição de experiências sensoriais. Experiências sensoriais são experiências que ocorrem na mente, que está no corpo mental, com as impressões ou imagens de objetos dos mundos material e mental. Essas imagens são formadas no cérebro a partir de sinais captados pelos 6 sentidos físicos: visão, audição, olfato, paladar, tato e mente. Por exemplo, a imagem de um objeto captada pelos olhos desencadeia uma experiência visual. Imagem de um som captado pelos ouvidos desencadeia uma experiência auditiva.
e assim para os demais sentidos. Ressalta-se que as experiências sensoriais possibilitam nossas interações com os mundos material e mental que nos cercam e são fundamentais na construção, reforço ou enfraquecimento de nossas tendências pessoais, ou seja, de nossos hábitos e caráter. A formação de hábitos nas experiências sensoriais. Basicamente, uma experiência sensorial envolve as seguintes etapas: gatilho, consciência, desejo, apego e pensamentos. Vamos fazer uma explicação geral dessas etapas. Vamos começar com gatilho. Gatilho ou estímulo, ou objeto de pensamento, ou ainda entrada sensorial. Gatilho é uma entrada sensorial forte que chama a nossa atenção a ponto de nos interessarmos pelo objeto e focarmos a atenção nele. Em um dia, ficamos expostos a muitos estímulos, mas não prestamos atenção à maioria deles. São fracos e não conseguem captar nossa atenção. Ou seja, somente os estímulos fortes funcionam como gatilhos. Há 6 tipos de gatilhos: objetos visuais, sons, odores, sabores, toques e pensamentos. Esses gatilhos são captados pelos olhos, ouvidos, olfato, paladar, tato e mente, respectivamente. Exemplos: ao focarmos nossa atenção na imagem de uma pessoa, de uma árvore, de uma casa, de um carro, etc., essa imagem é o gatilho. Ao pensarmos em um problema de matemática, esse problema é o gatilho, e etc. A mente só se torna ativa quando entra em contato com um estímulo externo, ou seja, um gatilho. Fora disso, ela fica em repouso. Sendo assim, uma experiência sensorial só vai ocorrer se houver um evento desencadeador, o gatilho. Vamos falar um pouco da consciência. Consciência é um fenômeno mental que ocorre quase instantaneamente quando focamos nossa atenção em um objeto sensorial, gatilho. Aqui estamos nos referindo à consciência pura, entre aspas, que em Pali chamamos Vipaka Vijnana, o que é suficiente para entendermos as experiências sensoriais e a formação de hábitos. Essa ressalva se deve ao fato de que consciência é muito mais amplo do que apenas isso que acabamos de comentar. Exemplos: quando olhamos para um objeto visual, quase instantaneamente nos tornamos conscientes desse objeto. Essa é consciência visual. Quando ouvimos um som, música, carro, uma buzina, quase instantaneamente nos tornamos conscientes desse som. Isso é consciência auditiva. Desejo e apego. Uma vez conscientes do objeto desencadeador da experiência, o gatilho, se esse gatilho tiver características atraentes e sedutoras, vamos gerar sentimentos por ele, que podem ser agradável, desagradável ou neutro. Em seguida, podemos reagir a esses sentimentos e formar uma opinião sobre o objeto. Gostar, não gostar ou ficarmos neutro.
Para simplificar, vamos analisar apenas o caso de objetos sensoriais atraentes que geram prazeres. Ao tomar consciência de um objeto agradável, surge o desejo e o gosto por ele. Mas isso não ocorre da mesma forma para todas as pessoas. Depende das tendências de cada uma, ou seja, das qualidades mentais, pessoais e das características do próprio objeto de pensamento, ou seja, do gatilho. Se as características do objeto de pensamento, o gatilho, combinarem com nossas tendências, imediatamente após a reação inicial, nos apegamos a ele. É um apego inicial sobre o qual não temos nenhum controle. Observa-se que um arahant, que tem mente totalmente pura, não deseja e não se apega a nada. Vamos ver então, fazer alguns comentários sobre os pensamentos. Assim que nos apegamos, automaticamente começamos a pensar sobre o objeto, sobre o gatilho. Inicialmente, são pensamentos inconscientes, sobre os quais também não temos nenhum controle. Mas, logo em seguida, surgem pensamentos conscientes, que podem nos levar a falar com nós mesmos, com outras pessoas e a praticar ações físicas. Todos esses pensamentos estão relacionados ao objeto desencadeador da experiência, ou seja, ao gatilho. Em seguida, se o objeto que desencadeou a experiência, o gatilho, combinar com nossas tendências, vamos repetir os pensamentos conscientes muitas vezes. Isso reforça o apego inicial e as tendências que levaram a ele. Isso forma um círculo vicioso. A combinação do gatilho com as tendências leva ao apego. O apego gera pensamentos conscientes, os quais reforçam o apego inicial. Com o apego mais forte, os pensamentos conscientes são repetidos e vão reforçar nossas tendências, e etc. Um círculo vicioso. No momento que começamos a repetir pensamentos conscientes de uma experiência, não só vamos reforçar nossas tendências, como também vamos querer repeti-las muitas vezes. Com isso, há algumas possibilidades. Se já tivermos um hábito relacionado a essas tendências, então esse hábito vai ser reforçado. Se forem atividades novas, então a repetição da experiência poderá formar um novo hábito. Pode ser que não ocorra uma coisa nem outra. Pode ser que pensemos um pouco no objeto da experiência e logo mudamos de assunto. Pode ser que nem tenhamos mais a oportunidade de repetir a experiência. Vamos ver alguns exemplos, começando com o exemplo de uma experiência visual. Vamos retomar o exemplo da árvore. Quando olhamos para uma árvore, o gatilho, quase instantaneamente, nos tornamos conscientes desse objeto. Isso é consciência visual. Uma vez consciente, se for uma imagem atraente, digamos, uma árvore repleta de flores, a mente vai gerar uma sensação agradável, que vai levar ao desejo e a uma reação. No caso, vamos gostar do que estamos vendo. E quase instantaneamente nos apegamos à imagem do objeto da experiência, a árvore, a imagem da árvore. Em seguida,
vamos gerar pensamentos inconscientes e conscientes e reforçar o apego. Assim, ficaremos totalmente absorvidos e vamos querer repetir a experiência muitas vezes. Vamos ver o exemplo de uma experiência com um sabor. Uma pessoa entra em uma lanchonete e pede um pedaço de bolo. Ao dar a primeira mordida, quase instantaneamente, ela sabe que é um bolo delicioso de chocolate. Isso é consciência gustativa. O sabor do bolo gera uma sensação agradável. Então, ela vai desejar, gostar e se apegar à imagem mental desse sabor. Não temos nenhum controle sobre esse apego inicial. Em seguida, sua mente vai gerar pensamentos inconscientes que serão seguidos por pensamentos conscientes sobre o sabor do bolo e vai reforçar o apego. Se esse apego tiver força suficiente, essa pessoa vai ficar absorvida na experiência e vai repeti-la mentalmente muitas vezes. Nesse momento, ela poderá ficar envolvida naquele círculo vicioso que acabamos de comentar. Em outros momentos, ela vai reviver mentalmente a experiência e vai acabar voltando à lanchonete para desfrutar daquele bolo delicioso. Isso pode criar um novo hábito. Agora vamos dar um exemplo de uma experiência mental. Uma pessoa está na cozinha lavando louças, quando se lembra de uma boa viagem que fez. Em um instante, seu rosto expressa alegria e isso é consciência mental. Se essa lembrança for muito agradável, essa pessoa vai desejar, gostar e se apegar à imagem mental dessa viagem. Se o apego for suficientemente forte, ela vai repetir a experiência muitas vezes. Sonhar acordado, como nesse caso, relembrar coisas muito agradáveis que vivenciamos, pode se transformar em hábitos. Nesses exemplos, apresentamos experiências sensoriais com objetos provenientes da visão, paladar e mente. Mas explicações semelhantes podem ser estendidas para a audição, olfato e tato. Você poderá descrever suas próprias experiências e verificar suas relações com os hábitos. Eu acredito que com essas explicações temos uma boa ideia sobre a formação de hábitos de acordo com o budismo. Mas é importante ressaltar que há muitas outras coisas envolvidas numa experiência sensorial que podem e devem ser abordadas em estudos específicos sobre esse tema. Por hoje vamos ficar com isso. Espero que você tenha gostado da explanação apresentada nesse vídeo. Se gostou, nos incentive deixando o seu like e compartilhe com as pessoas próximas. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Vamos agora compartilhar os méritos desse nosso trabalho com todos os seres. Muitíssimo obrigado a todos e até o próximo vídeo.